Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Número 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das raças formava, pois, uma crença vulgar, admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa os séculos e nem é aceita pelas inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença: a de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, foram obtidas numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos por que nem todos os espíritos parecem de acordo sobre esse ponto. Voltaremos a ele mais tarde. Examinemos a questão de outro ponto de vista, fazendo abstração de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria nada tenha a ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se tenha cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Algumas pessoas repelem a idade da reencarnação pelo simples motivo de que ela não lhes convém, dizendo que já lhes basta uma existência e que não desejariam recomeçar outra semelhante. Conhecemos algumas que se enfurecem à simples ideia de voltarem à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes devia ter pedido a opinião ou consultado seus gostos para regular o universo. Ora, de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, por mais que sejam contrariados por ela, terão que sofrê-la, pois Deus não lhes pedirá permissão para isso. É como se ouvíssemos um doente a dizer: já sofri bastante hoje, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã, nem nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se tiverem de reviver corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. De nada lhes adiantará se rebelarem. Quais crianças que não querem ir à escola ou condenados para a prisão, pois terão de passar por isso. Objeções como estas são pueris demais para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas que se tranquilizem, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não estariam tão assustadas. Saberiam que as condições dessa nova existência só dependem delas.
existência que será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que não precisarão mais temer nova queda no lamaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer depois da morte e não aos que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam afogar suas almas num todo universal sem individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vinha a ser quase a mesma coisa. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, por certo, que ele seja idêntico para todos, pois, de outro modo, qual seria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, mesmo à custa de outrem? Uma vez que, por isso, não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que tiverdes feito durante a vida. E então desejareis que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Teríeis, por acaso, a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que já existiram na terra? E, pois com direito a alcançardes de imediato a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens que valem mais do que vós, e com direito a um lugar melhor, sem que por isso estejais entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos, por um instante, mentalmente, nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém venha vos dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto poderíeis ser. Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis trocar de posição com eles? Certamente, respondereis. Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de várias existências de provações? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: eis uma fortuna imensa que podeis gozar. Para isso, é preciso que trabalheis arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Temos ouvido o seguinte raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, que Deus seja mais bondoso ao condenar o homem a sofrer perpetuamente em razão de alguns erros momentâneos, do que em lhes conceder os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual, um operário, que podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não tendo encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, e por isso me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves uma reparação, eu te permito recomeçá-lo. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável do que o homem? A ideia de que o nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova, ainda mesmo quando não dependeu de nós alcançarmos a perfeição na terra, tem qualquer coisa de pungente, ao passo que a ideia oposta é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese mais do que outra, diríamos que, se pudéssemos escolher, ninguém haveria de querer um julgamento inapelável.
Disse um filósofo que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas como já dissemos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos o assunto de outro ponto de vista, sempre fazendo abstração do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Se não há reencarnação, só há uma existência corporal, isto é evidente. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Em ambos os casos, a que grau chegara no corpo? Admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo ou que venha a ser o mesmo, que antes de encarnar ela só dispõe de faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? Por que certos homens, independentemente da educação, são mais adiantados do que outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança, hotentote, recém-nascida, e a educardes nos nossos melhores liceus, fareis dela, algum dia, um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É, fora de dúvida, que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então estaríamos diante da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria a simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, já que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade estaria conforme à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de existências progressivas anteriores e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascerem, a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências por que passaram. Conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida, exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que na vossa ignorância acreditai que todos nasceram no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Porém, se a nuvem que vos oculta o passado vier a dissipar-se, se souberdes que todos viveram mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, em sua justiça,
não pode ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem que contraria a mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Este raciocínio baseia-se em algum sistema, em alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria o explica de maneira simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Em relação à sexta questão, dirão naturalmente que o Otetonte é uma raça inferior. Perguntaremos então se o Otetonte é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mas todos suscetíveis de progredir. Este princípio não é mais conforme à justiça de Deus? Acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual, e apenas ela é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna a que tem direito? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior? Não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? O homem que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias, antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade, quando ainda não fizeram nem o bem nem o mal? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor, se nada fizeram para o merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver essas questões? Admiti as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que não se pôde fazer numa existência, faz em outra. É assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no caminho. Essas questões poderiam multiplicar-se ao infinito, porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamo-nos aos de ordem mais geral. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida pela Igreja, que ela subverteria a religião. Não é nosso objetivo tratar desta questão neste momento. Basta termos demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que seria da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinado contra a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião fundada em erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência se tornou clara,
a Igreja sabiamente se colocou a seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada da doutrina das vidas sucessivas do que se pensa, e que ao admiti-la, não sofreria mais do que sofreu com as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Aliás, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras e se acha especialmente formulado, de modo explícito, no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes ordenou dizendo: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado de entre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus 17, 9 a 13. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, como dissemos, fazendo abstração de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é somente porque veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Viesse ela de um simples mortal e tê-la-íamos adotado do mesmo modo, não hesitando um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem muito mais a perder do que ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Do mesmo modo, tê-la-íamos repelido, embora vinda dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que não se deve aceitar às cegas tudo o que proceda da parte dos homens. Seu primeiro título, ao nosso ver, é antes de tudo o de ser lógica, mas também há outro, o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, a bem dizer, materiais, que um estudo atento e racional pode revelar a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se tiverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os seus oponentes se verão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que representa para o homem a âncora da salvação que Deus, na sua misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João 3, de 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo,
não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: importa-vos nascer de novo.